Salve, salve amigos e amigas ligados aqui no canal Blog do Macedo. Segundou o vídeo de segunda-feira aí para a gente tentar trazer algumas boas notícias para o torcedor corintiano após o final de semana bastante estressante, né? Fomos tomar aquele gol aos 48 do segundo tempo. Eu nem gosto de ficar falando muito no assunto, que meu coração já dói. Eu tenho certeza que está todo mundo ainda digerindo esse empate contra o Internacional. E a gente sabe, né? Data FIFA costuma surgir bastante notícia do Corinthians, já que o Coringão não joga aí, pelo menos pelos próximos 10 dias, vão surgir bastantes notícias e a gente está aqui para tentar esclarecer, né? O Macedão já apurou muitas coisas e a gente vai tentar esclarecer aí para o torcedor ficar tranquilo em relação a alguns assuntos. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso Esportes da Sorte, em que pé está, qual que é a postura do Corinthians, qual que é a preocupação que o torcedor corintiano deve ter, o Corinthians está seguro, não está, tem outras opções, a gente vai falar sobre isso. Falaremos também sobre o suposto atraso nos salários, né, que foi veiculado aí na sexta-feira, que o Corinthians estaria em atraso, se esse valor foi pago ou não, se estava atrasado mesmo ou não. E também a gente vai falar sobre uma possível insatisfação no elenco. Será que isso procede? Teriam jogadores insatisfeitos aí com o Dom Ramon? Ou isso a gente não tem que levar em conta agora e tá tudo tranquilo por lá? Então, antes de falar sobre esses assuntos, eu vou pedir para vocês deixarem o like, né? Para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar as notificações ativadas para receber tudo sempre em primeira mão, na hora ali, aqui do canal Blog do Macedo. E também uma coisa que eu sempre peço, que é importante, Isidro Pita da Fiel, roda a vinheta aí pro pessoal. E vamos lá, vamos começar falando sobre Esportes da Sorte. O Corinthians, né, notificou extrajudicialmente o seu patrocinador master a prestar esclarecimentos sobre toda essa situação aí de regularização, regulamentação, a lei das bets, né, que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 25, e o Corinthians até agora não recebeu uma resposta formal da empresa, segundo o GE, né, a gente vai até colocar na tela. Para quem não sabe, né, a regulamentação ela será válida a partir de 1º de janeiro, mas há uma lista de bets que podem estar legais até o final do ano, ou seja, que estarão legais até o final do ano. E a Esportes da Sorte não apareceu, teria até o prazo de 10 de outubro para aparecer, ou estaria ilegal a partir de 11 de outubro, e com isso o Corinthians não poderia mais estampá-la como seu patrocinador master. O Corinthians ainda está no aguardo da resposta da empresa. A comunicação oficial da Esportes da Sorte foi que está tudo ok com a documentação, só está aguardando ali o retorno do governo, mas até agora essa situação não teve uma solução, e o torcedor do Corinthians está bem preocupado com isso, né? E saiu no GE que o Corinthians já está se preparando, né? Já está se preparando para outras possibilidades, lembrando que o Corinthians está sim protegido contratualmente falando, uma multa de 100 milhões de reais, né? O Corinthians tem uma cláusula ali que o protege em caso a empresa não seja regulamentada, não seja regularizada, né? Muita gente fala, poxa, mas a Esportes da Sorte vai deixar de existir, não vai ter dinheiro para pagar. Isso é outro assunto que vai ter que ser resolvido na justiça, caso essa seja a solução. Mas o GE publicou hoje, né? Hoje cedinho, que o Corinthians já tem outras empresas o procurando, né? Já teve procura de 2 empresas, né? Como eu disse, né? Aguardava aí até o fim da semana respostas, né? Sobre essa questão da Esportes da Sorte não estar na lista. E embora, segundo o GE, né? Embora há contatos informais com a empresa em meio às discussões sobre a situação da Esportes da Sorte no Brasil, o Corinthians se apega a 2 fatores para ter segurança em relação ao futuro. Que é o que eu falei, além da multa de 100 milhões, né, o clube foi procurado por 2 companhias nos últimos dias. Segundo o GE, uma casa de apostas e outra grande empresa, ambas não reveladas, estariam com a intenção de assumir os valores aí, os mesmos valores da Esporte da Sorte. Então, o Corinthians aí está seguro de 2 formas, né? A multa contratual e também a questão do patrocínio master ser absorvido por outra empresa. Lembrando que o Corinthians demorou ali cerca de 3 meses para fechar com a Esporte da Sorte, mas o Corinthians está seguro. Hoje o Corinthians tem mais visibilidade ainda, até pelo fator Memphis, então creio que a torcida do Corinthians aí pode ficar despreocupada em relação a esse assunto, né, em relação ao futuro da Esporte da Sorte, por mais que eu já dei a minha opinião, né, nas últimas lives, que eu acho a Esporte da Sorte uma empresa gigantesca, uma das maiores casas de aposta do Brasil, e dificilmente ficaria fora da lista por questões financeiras.
né, uma empresa que paga ali mais de 100 milhões por ano para o Corinthians, patrocina diversos clubes, teria que desembolsar 30 milhões para operar durante 5 anos, esse seria o valor da licença, 6 milhões por ano, e ainda é até para 3 marcas. Então, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo que o Corinthians teria outras soluções aí caso a Esportes da Sorte não seja regulamentada. Então, show notícia ruim, vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E agora a gente vai falar sobre a questão dos salários. O Corinthians teria salários atrasados? Pagou, não pagou? Como que tá essa situação? Vamos lá, publicação dele, blog do Macedo aí no Instagram. Corinthians paga salários de jogadores e funcionários. Mesmo sofrendo sucessivos bloqueios bancários de empresas e empresários que entraram na justiça após a mudança da direção nesta segunda-feira, o Corinthians conseguiu efetuar o pagamento dos salários de jogadores e funcionários do clube. Está aí a postagem do blog do Macedo, né? Noticiou-se aí na sexta-feira que o Corinthians estaria atrasado. Hoje é o 5º dia útil, né? O pagamento seria feito na sexta-feira mesmo. Lembrando que o Corinthians nos últimos 3 meses pagou adiantado, até com um dia adiantado os salários, mas hoje foi tudo regularizado, tudo certo. Lembrando que os vencimentos em CLT, né, dos jogadores é hoje também. Então o Corinthians deixou ali os salários dos jogadores e funcionários tudo certo. O Corinthians está tendo problema em relação a PixBet, né, a multa da PixBet, então tá com contas bloqueadas, uma série de problemas aí enfrentando, mas mesmo assim o Corinthians pagou a multa do Hugo, né, na semana passada, que foi um assunto também que pipocou bastante aí na internet, e agora essa questão do atraso aí do salário dos funcionários, já tá tudo certo, tudo resolvido. Então, um problema a menos, vamos dizer assim, tá tudo ok. O Corinthians continua ali ajustando as suas finanças para não ter problema lá mais para frente, mesmo com empresários e muita gente aí tentando executar o clube e bloquear as contas do clube. O Corinthians está se virando bem aí nessa questão. E agora a gente vai falar de um terceiro assunto muito importante que também surgiu na internet, olha lá, também surgiu em alguns canais, de uma possível insatisfação dos jogadores com Dom Ramon. Será que é verdade? Vamos ver. Vamos lá. Eu estava aqui pensando, né? Esse assunto ele sempre vem à tona, a questão da insatisfação, jogadores insatisfeitos com o técnico, com o treinador. Normalmente vem após um resultado negativo, né? Só que quando a gente vê os vídeos aí, bastidores e vídeos de comemoração e tudo mais, os jogadores estão parecendo muito unidos. Será que eles estariam insatisfeitos? A posição do clube é que não estariam insatisfeitos, não estão insatisfeitos, né? O Corinthians, a gente sabe bem, né? A gente que é torcedor corintiano acompanha os bastidores, vê que os jogadores estão mais unidos do que nunca, né? Fazendo poropopó após classificação, você vê a garra dos jogadores, a vontade, a correria. É óbvio, né, que nem todos são titulares, né? A gente tem, por exemplo, o Ranieri é reserva, né? Perdeu a vaga. A gente tem o caso do Coronado, que vira e mexe, está no banco e tal. Tem alguns jogadores que o próprio Pedro Raul, né, que não tem jogado. É óbvio que pode ter alguns jogadores insatisfeitos em não estarem jogando. Mas com a comissão técnica, a resposta que a gente tem lá de dentro do Corinthians é que tá tudo certo, não tem insatisfação nenhuma, tá tudo ok. A gente tem que tomar muito cuidado, né, nesse período aí de data FIFA, principalmente, e também após resultados negativos, que normalmente surge alguma má notícia aí do Coringão, né? Mas o Corinthians já tem as suas preocupações, né? Tem a pontuação que precisa atingir no Brasileiro, tem a questão da mudança de data da CBF que está no STJD, tem muita coisa para a gente se preocupar. Com certeza, insatisfação do elenco não é uma delas. Então, torcedor corintiano, fique tranquilo, né? Tá tudo certo. Finanças, quem tá preocupado com as finanças do Corinthians pode ficar tranquilo também. Já tá tudo pago, salário, não tem insatisfação. E o Corinthians agora vai trabalhar, né? Teve 2 dias de folga, até que é um motivo, né? Se o jogador tá insatisfeito, foi o Ramon lá, deu 2 dias de folga também, então tá tudo certo. Após esses 2 dias, o Corinthians vai treinar intensivamente para que volte bem aí no Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Atlético Paranaense, que é decisivo, e o Corinthians precisa sair urgente dessa situação, dessa zona de rebaixamento, que eu tenho certeza, eu tô afirmando isso há tem 2 meses, né? Coloco o meu aqui, a minha cara a tapa assim, o Corinthians não vai cair, o Corinthians vai chegar forte para ganhar uma das Copas pelo menos e não vai cair. O desempenho do Corinthians não é de time rebaixado. Eu ouvi muita gente falando, poxa, Said, mas esse papo vai até quando? Precisa somar, precisa pontuar, não adianta só jogar bem.
de fato, mas ainda faltam 9 rodadas, é um quarto do campeonato, e o Corinthians tem totais condições de sair dessa situação, principalmente com a tabela que, para mim, na minha opinião, é a tabela mais acessível aí dentre os times que estão disputando contra o rebaixamento. Certo? Então espero que fiquem tranquilos, que a gente comece bem a semana, que a gente descanse o nosso coração, o nosso estresse, a gente acalme a alma, para que quando o Corinthians voltar da data FIFA, volte mais forte e com vitórias no rumo das vitórias, como foi em setembro, que foi um mês super vitorioso para o Corinthians. Temos novidades, hein? No nosso clube de membros. Agora os membros Libertadores têm um grupo resenha especial, é o Resenha América. Então, Libertadores e acima tem um resenha exclusivo com a equipe do blog do Macedo. É um resenha mais exclusivo, com menos gente, para a gente trocar ideia lá. Temos o resenha camarote do Mundial também, e temos os grupos resenhas para todos os membros do Brasileirão. Então, você que ainda não é membro do canal, tá perdendo muita coisa. Tem o grupo de avisos. Hoje o Macedo mandou vários áudios lá, mandou áudio de visualização única, com informação ali que não dá para ser divulgada ainda. Então, se você quiser fazer parte da comunidade aí do Macedão, se juntar aí mais de 700 membros que temos hoje, a partir de R$5 você já está dentro, já está ali com acesso ao grupo de avisos, resenha no WhatsApp e as lives, prioridade no comentário, tudo aquilo que você já sabe. Então, vamos firmes, seguimos fortes nessa luta aí, eu tenho certeza que o final do ano vai estar todo mundo feliz com o Coringão. Beleza? Uma boa semana para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso de mente agora, já que não teremos Coringão, e a gente se vê aí nos vídeos e lives do canal. Valeu, abraço, até mais.